Estamos começando mais um programa Semeando Saúde e o nosso tema aqui hoje é muito bonito, é muito importante. Nós vamos falar sobre saúde materna, né? Ou seja, saúde mental. E para isso, para ouvir, nós vamos falar aqui com a doutora Priscila Margarida. Fale-me um pouco da sua formação, né, doutora Priscila. É um prazer estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade. Sou psicóloga clínica, formada há 10 anos pela PUC Goiás, sou especialista em avaliação psicológica, trabalhei por um bom período com testes psicológicos, né? E fiz uma especialização em psicologia e reprodução humana assistida, então acompanhei um pouco dessa jornada da reprodução, da depressão e todos os dilemas que isso ocorre. Hoje eu sou psicóloga exclusivamente clínica, então estou no consultório o dia todo, acompanhando, né, mães, filhos, adolescentes, idosos, nesse processo que é tão bonito, que é a vida, né, com os seus altos, seus baixos. E devemos sempre seguir em frente, né, doutora? Com certeza. E você sabia que nos países desenvolvidos, de cada 15%, ou seja, de cada 100 mulheres grávidas, 15 vão desenvolver depressão pós-parto? E que nos países em desenvolvimento esse número chega, né, a 19%, ou seja, de cada 4 mulheres, uma vai desenvolver esse grave problema, né, de saúde mental. Só quem já passou por isso sabe a importância daquilo que nós vamos falar. É um momento, né, de muita alegria para a mãe, né, que de repente ela se vê deprimida. Quais são os principais sintomas, né, os alertas que nos chamam a atenção para levar, né, uma mãe, né, a um tratamento especializado? Eu acredito que o melhor momento para a gente avaliar uma mulher não é só quando o bebê já está aqui na nossa frente, já está aí no seu colo, mas o melhor momento para a gente olhar nós mulheres é quando a gente já começa a pensar na gravidez, né? E se não foi uma gravidez pensada ou algo do tipo, é como você tem levado a sua gestação. Então, a própria gestação já dá sinais deste momento. Uma gestação mais saudável, onde a mulher cuidou, né, da toda a parte hormonal, de toda a parte do peso, de toda a parte da saúde mental ali, pensando na estabilidade do seu ambiente, das relações que ela desenvolve, as chances, obviamente, caem. Mas a gente sabe que a nossa vida é uma caixa de surpresas, né? Tem mulheres que têm todo um total cuidado, eu imagino que as pessoas aí, como o dado que o senhor trouxe, pais em desenvolvimento, né? Um cuidado aí muito grande, mas mesmo assim há as depressões. Então a depressão a gente pode entender que é uma doença que ela pode ser tanto biológica, que tem a ver com as baixas, né, das vitaminas, de uma vitamina D, de um ferro, de uma B12, tem a relação com a depressão, mas também a gente tem a depressão relacionada às situações, à ocasião. Então, uma mãe que se vê abandonada, né, pode vir a ter uma questão relacionada à depressão. Uma mãe que tem aquele dilema, aquela dicotomia, e agora eu tenho que voltar a trabalhar, e agora o bebezinho, eu pensei, eu sonhei, eu queria tanto esse bebê, essa família em desenvolvimento, mas eu tenho que contribuir para a renda da casa. Tem também outros dilemas relacionados também à escassez, né? Às vezes a própria mãe não tem ali uma vitamina, uma fonte ali de alimento que garante para ela, né, a estabilidade e o leite ali materno. Então, toda uma questão, tanto biológica quanto circunstancial, pode levar a pessoa à depressão pós-parto. Olha, é muito complexo, né, doutora? Porque são várias situações, né, que vão desde uma alimentação saudável, né, sem dúvida também a situação econômica, financeira, da paciente, a situação familiar, né, o amor, o carinho, né, o respeito, né, tudo isso, né, faz com que a mãe já apresente, né, sintomas mesmo antes, né, do parto. Então, o ideal muitas das vezes nessas situações é que a mãe tenha um apoio no seu pré-natal, né, de uma equipe multidisciplinar, né, que possa já fazer, né, avaliar essas situações e dar a ela um suporte,
emocional, né, um psicológico, né, de orientação, principalmente com os temas relacionados, né, ao pós-parto, né, que é, sem dúvida, a amamentação, né, que é, né, sem dúvida, os cuidados com o bebê, né, para que a mãe possa ter mais segurança, né, e a certeza de que ela vai cuidar bem do seu bebê, que ela vai ter os seus direitos garantidos, né, de ter um momento de estar com o seu bebê, de cuidar, né, então tudo isso eu julgo muito importante, né, todas essas condições. O que mais a senhora nos falaria sobre esse tema? Eu queria fazer uma observação que eu esqueci e acabei passando ali na primeira fala minha. Há uma queda hormonal natural no corpo da mulher. Então, naturalmente, você, mulher, vai se ver mais estranha. Você está num corpo estranho, né? Porque sua forma foi avantajada e agora o corpo está voltando. Então, seu corpo está estranho. Você ainda sangra. Você, na maior parte do tempo, fica sozinha com o bebê. Se você era uma mulher do ambiente corporativo, do trabalho, ou era do ambiente ali da rua, de estar o tempo todo fora, agora você se vê dentro, né? Então, provavelmente, todas essas situações circunstanciais podem te levar a vivenciar a maternidade de uma forma pesada. E a maternidade não é para ser vivida de forma pesada. Ele é um papel nosso, é um papel da mulher, é um papel que nós fomos, né, feitas para gerar. Então não é um papel para trazer peso, mas um papel para trazer complementariedade, né? Tem as mulheres que querem ser mães, tem aquelas que não querem. Mas aí já é outro assunto. Mas aquelas que decidem por este papel, que querem este papel, não é para vir com peso, com solidão, com tristeza. É para desempenhar como uma complementariedade daquilo que nós estamos aqui nesse mundo, né? Exatamente. E a família é muito importante, né? Com certeza. O apoio familiar, o conhecimento, ou seja, então, esse acompanhamento, essa disponibilidade, né? Então, mãe, se você está grávida, né, se você vai engravidar, procure já, né, saber de tudo sobre a gravidez, sobre os cuidados depois, porque muitas das vezes a mãe se sente impotente, né? Ela está ali com aquele presentinho de Deus na sua mão, né? E de repente aquele presentinho de Deus não para de chorar, né? E ela já acha que ela é a culpada, que ela não está cuidando direito, né? Ou seja, aí vem a cobrança dos familiares, né? O que fazer nessas situações? Olha, excelente pergunta sobre cobranças. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? É um ditado, um vulgo ditado, engraçado, mas eu quero tratar a situação para além de uma situação cômica. Realmente, nós mulheres, naturalmente, somos mais cobradas, né? Nós temos toda uma engenharia interna que nos faz ser muito cobradas. Primeiro que nós temos o ciclo menstrual. Nele há uma variação hormonal. Então, nele há uma variação de humor. Nós, mulheres, todos os meses passamos por variações, né? Variações de humor, variações de como estar com os nossos entes, com os nossos maridos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E estando, né, numa situação de um bebezinho, como o senhor bem disse, que chora, que não deixa a mulher dormir, que tem uma privação de sono muito grande. Então a mulher se sente ali ela mesma se coloca nessa posição de cobrança. Então, aqui eu diria um alerta a toda a rede que acompanha essa mãe, né? Essa rede de apoio, né? Olha, diminua as críticas em relação a essa mulher que acabou de ter um bebê. Às vezes você tá aí e fica, ela não põe o bebê direito no peito. Você tem que pôr ele para rotar desse lado ou desse. Você tem que pôr ele... E aí fica aquela corrente de falas e falas. A mãe só tá querendo ali, né, entender o que tá acontecendo. E já vem aquela corrente de cobranças e cobranças. Então, o que eu diria para você, mãe, que está diante de uma situação como essa e se sente assim, pesada, cobrada, culpada? Este é um papel seu, não tem como a gente passar esse papel para ninguém. Esse é um papel seu, veio de você, esse bebê tá aí no seu colo. Minimize, né, o compartilhamento
compartilhamento de informações para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque quanto mais a gente fala da situação, mais a gente, vai dar espaço para as pessoas entrarem e falarem de nós. Eu diria que a maternidade, ela é um momento de solitude, não de solidão, mas é um mergulho em si, Não para entrar na depressão, pelo contrário, mas é um mergulho de descoberta dessa feminilidade, dessa força feminina mesmo. Exatamente, é um momento de aprendizado. E só se aprende fazendo, cuidando e principalmente amando, e sendo também amada, E quando se fala disso tudo, doutora, quais são os principais fatos e os mitos que se criam com relação à questão da depressão? Olha, primeiramente associar a depressão à tristeza. Eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar desde agora. Não só a depressão pós-parto, mas as depressões severas, as depressões em geral. A depressão, ela pode ocasionar tristeza, mas tem pessoas que são deprimidas, que trabalham, que estão com os filhos, que estão nas famílias, que estão nas festas de aniversário e estão deprimidas. Então, o primeiro mito que a gente pode quebrar é associar depressão à tristeza. O que eu diria para você, o que é depressão de uma forma geral, de uma forma bem generalista, mas de uma forma didática, que a depressão é uma queda na energia vital do sujeito. Então, é um sujeito que funciona, mas ele funciona numa queda de energia. Então, assim, funciona, mas funciona, assim, de uma forma, assim, que ele tem que esforçar muito para fazer. Mas ele está nas festas, ele está nos aniversários, ele está nas famílias, ele está no trabalho. Não é aquela pessoa que está necessariamente só chorando, só triste, só ali em cima de uma cama. E a depressão, ela pode ser leve e, em vários graus, até chegando a ser grave. Em alguns casos extremos, onde a mãe chega a cometer, naquele momento ali de desespero, atrocidades até contra o próprio bebê. Infelizmente, esse é um fato. Mas quais as melhores formas de tratamento para cada uma dessas fases? A cada fase da depressão em si? Da fase feito o diagnóstico de depressão, ou seja, o que fazer? Certo, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu falo sobre um diagnóstico de depressão, e eu falo isso em clínica, eu falo isso para os meus pacientes. Se você, porventura, chegou a uma clínica médica e qualquer médico te diagnosticou com depressão, a primeira coisa que você deve fazer é mudar hábitos. Hábitos, isso mesmo. Então, o primeiro hábito que eu costumo orientar em relação à depressão é: você tem que estar sob a luz solar. Então, eu não falo nada sobre sentido da vida, sobre amor, sobre olhar as coisas, eu falo sobre sol. Então, eu volto nas coisas básicas. Então, eu sempre oriento 15 minutinhos de sol ali, sol na pele mesmo, para a pessoa conectar com maior inserção de vitamina D e conectar com o mundo aqui fora. Porque a depressão faz a gente fechar-se e fechar de uma maneira que a gente não quer pôr o nariz para fora de casa. Então, eu passo essa primeira orientação em caso de depressão, em caso de diagnóstico de depressão. Uma vez que o contato com a depressão ela vai se estendendo e a pessoa vai ficando com depressões severas, a melhor forma de trabalhar isso é por meio de medicações. Então, o meu trabalho ele é aliado com a psiquiatria. Então, nós passamos orientações tanto ao psiquiatra, como no caso das mães, o contato com os ginecologistas, para a entrada de uma medicação que vai ali auxiliar na mudança de neurotransmissores para que ela comece a se reorientar no mundo novamente. Exatamente. Então, mãe, olha, é importante a orientação do profissional, do psicólogo, mas também associado ao psiquiatra, ao próprio médico ginecologista. Olha, e não precisa ter tabu, é importante o uso de medicamentos
isso vai facilitar, vai fazer com que esse tratamento, a sua recuperação, que ela seja mais rápida. Vai ter a oportunidade de você se conectar melhor, né, com esse mundo, de poder se recuperar mais rápido, de poder, né, ter um convívio mais saudável cada vez mais com o seu presentinho de Deus, que é o seu bebê, que é a coisa mais linda, que é a dádiva de Deus, que é um privilégio de você, mulher, né? Doutora, nós estamos, infelizmente, nos tempos finais da nossa entrevista, né? Quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade, convidá-la para outros temas, mas Obrigada. O que mais você gostaria de acrescentar e qual recado você daria para as mamães aí que querem ter, né, uma gravidez saudável, né, que querem ter uma boa convivência no pós-parto e que possa afastar esse mal que é a depressão pós-parto? Olha, o melhor recado que eu vou dar para você no dia de hoje é que você não seja uma mãe arrependida, né? Esse filho, esse presentinho de Deus, né? Ele não quer ter como referência uma mulher que lá no fundo não quis esse bebê, não desejou, olha com aquele olhar, né, de total apatia. O que cura nós é esse desejo de falar assim, já está aqui comigo, eu vou fazer de tudo para melhorar a vida desse bebezinho, que depende de mim para tudo, né? Nós seres humanos somos tão dependentes, né? Nós somos essa espécie que depende tanto da mãe, e nós somos colo, nós somos alimento, nós somos olhar, nós somos educação, nós somos a capacidade de trazer, né, as primeiras experiências para qualquer ser humano. Olha que coisa incrível, nós mulheres temos essa capacidade, né? Todo ser humano passou por uma pessoa, né? Talvez não a mãe biológica, mas esse cuidado, né, de alguém que levou ele às experiências que ele tem hoje, que ele é. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui é olhe as pessoas com um olhar amoroso. Sobretudo o seu filho. Ele merece o seu olhar de amor. Ele merece o seu carinho, ele merece tudo de bom, né? E vamos ficando por aqui. Muito obrigado, né, doutora Priscila Margarida, né, e que nós possamos em breve, né, estar, né, conversando sobre outros temas muito importantes. E que nós possamos cada vez mais, né, continuarmos, né, semeando amor e assim nós possamos aí colher, né, muitos frutos positivos, né, na vida, né, das nossas mulheres, que elas possam estar cada vez mais saudáveis. Um grande abraço a todos.